Hoje nós vamos falar sobre a presença do Espírito Santo, gente. Eu já preguei algumas mensagens aqui, onde falamos sobre o Espírito Santo. E como toda mensagem, ela consegue extrair vários textos e contextos, essa será mais uma que talvez você não ouviu ainda, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje desejoso da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Deixe sua Bíblia aberta para mim, por favor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, o versículo 1 ao 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E agora nessa hora, depois de a gente brincar, sorrir, quero muito que sua mente esteja atenta, seus ouvidos estejam atentos, para ouvir a voz de Deus nessa noite, e que tudo o que atrapalhava você de se concentrar seja já destruído em nome de Jesus. O diabo, ele não vai roubar essa palavra, não vai roubar da sua mente essa palavra. Então, assim como minha esposa falou, aquietai-vos, sem ansiedade, entenda que Deus é Deus. Não deixe que nada arranque a palavra de Deus do seu coração, nem do seu intelecto, para que você sempre esteja voltado para ela em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, diz assim: E cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, diga comigo, confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Grife a palavra galileus na sua Bíblia, se não anote, por favor. O dia de Pentecoste, gente, olhe para mim. O dia de Pentecoste vai marcar a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma promessa que desde o Velho Testamento era profetizado através dos profetas, através do próprio Deus, e no Novo Testamento através do próprio Cristo, do próprio Senhor. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da diga comigo, terceira pessoa da mas isso pouco importa, porque isso não quer dizer que ele era maior do que os outros, pelo contrário, são todos um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para que a gente entenda a função de cada um deles, mesmo que seja um, eu preciso trazer para você esse dizer da terceira pessoa da Trindade. Mas eram três e um em. Você está entendendo ou não? Estou confundindo a sua mente ou não? Em Êxodo capítulo 19 vai descrever a noite que Deus Pai desce a terra, ou melhor dizendo, o dia que Deus Pai desce a terra. E a Bíblia vai dizer que ele desceu no Monte Sinai. Quando ele desce no Monte Sinai, há um mover, diga comigo, há um mover. A terra, ela se abala, a terra treme. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, que também, quando Jesus estava na noite de Natal, do seu nascimento, nascendo de Maria, sua virgem, a virgem, Jesus, ao nascer, houve também um movimento.
a Bíblia vai dizer que as estrelas brilhavam, louvores eram entoados pelos anjos no céu, pessoas iam até a manjedoura para conhecer Jesus, porque era uma promessa que estava sobre ele de vir, a qual os profetas pregavam. Houve um movimento na cidade, um movimento na terra, e a terra também se abalou nesse dia, a ponto de se levantar o rei Herodes e mandar matar todas as crianças por causa de um nascimento, um ocorrido, um fato. Você vai ver também que nesse capítulo que nós lemos agora, quando o Espírito Santo desce, há um movimento também. A Bíblia diz que houve um vento impetuoso na casa, e esse vento foi tão forte, tão tremendo, que na cabeça dos seus discípulos aparecia como se fosse fogo queimando na cabeça deles. E a Bíblia diz que eles viram, todos eles sendo cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. Houve um movimento, houve um barulho naquela casa. Guarde que eu vou te falar agora. Deus Pai desceu e houve um mover. Deus Filho desceu e houve um mover. Deus Espírito Santo desceu e também houve um movimento, um vento impetuoso, um fogo que descia sobre a cabeça dos discípulos, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. Houve uma manifestação de glória, de poder, de unção sobre aquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus Pai vem ao mundo e o mundo se abala. Deus Filho vem e o mundo também se abala. E Deus Espírito Santo vem e o mundo também se abala. Eu acho que você não está entendendo ainda o que eu quero ministrar sobre a sua vida. Toda vez que há uma manifestação celestial, eu, você, toda a nação será abalada. Só que esse abalar não é um abalar para destruir, pelo contrário, é um abalar para capacitar, para mudar o cenário, para mudar a história de alguém ou de uma nação. Levante a sua mão e eu quero declarar sobre a sua vida agora, que o Senhor Espírito Santo, que está aqui hoje, como estava lá no dia de Pentecoste, Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Hoje Ele vai derramar nessa igreja aqui. Levante as suas duas mãos e diga assim comigo: Senhor, enche essa igreja do Espírito Santo. Diga mais uma vez: Senhor, enche essa igreja do Espírito Santo. Diga mais uma vez: Senhor, enche essa igreja do Espírito Santo. Aplauda Ele. Deixa eu te dizer, escute aqui agora. A gente preza por um culto organizado, gente. Nós saímos dos nossos lares arrumados, pinta o cabelo, passa a maquiagem, veste uma roupa bonita e vem para esse lugar para adorar. Aqui nós prezamos por um culto que pessoas que estão nos assistindo nos seus lares olhem para esse lugar e queira e deseje estar nesse lugar. Culto chique, culto arrumado, culto maravilhoso. Tudo bem, isso é normal, isso é coisa do homem. Mas eu oro a Deus que os nossos cultos comecem a mudar, porque eu quero ver maquiagem aqui sair das faces. Eu quero ver cabelo arrepiar. Eu quero ver o fogo de Deus descer sobre vocês. Está na hora de vocês experimentarem o poder, a unção
do Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer com que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Chega. Está na hora da igreja de Cristo começar a invocar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que os discípulos estavam reunidos no mesmo. Tinha acabado de acontecer um fato terrível na terra, que era a morte de Jesus. Ou seja, a igreja estava sendo perseguida. Então vamos supor que eles estavam ali naquele lugar reunidos, mas com medo, tremendo, para que ninguém o encontrasse e matasse eles. Eles estavam escondidos, com medo, tremendo. E aí há uma descida, há uma promessa que Jesus tinha feito para eles: estejam ali, reunidos, orando, porque eu vou enviar para vocês um que vai capacitar vocês. Pedro, um homem insignificante, um homem que não tinha uma geração de nome, um homem que só era um pescador, ao receber o poder do Espírito Santo, ele passa de ser um homem incapacitado para ser capacitado. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que tem gente aqui que já está abrindo o entendimento e abrindo o coração para receber o que o Espírito Santo tem. Tem outras pessoas aqui que já está segurando a língua porque quer falar em língua estranha. E tem outras pessoas aqui que eu acho que já está querendo pular e rodopiar. Gente, fica livre para fazer o que você quiser. Só não bate nos irmãos, pelo amor de Deus. Senão a gente amarra você e bota lá atrás, porque é espírito da carne. Mas sobre o Espírito, tudo acontece. Tudo pode acontecer. Só que o Espírito Santo, ele é uma promessa para quem, gente? Para a igreja. Diga comigo, para a igreja. O Espírito Santo não é uma promessa para aqueles que não são igreja. É para a igreja. E Jesus promete derramar o Espírito Santo dele sobre toda carne. Toda carne que confessa, toda carne que entende quem é Ele de verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor, eu acho que capítulo 1, versículo 8, abre aí rapidinho. Abre aí. Mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia, como também até o confim da... Então, o derramado Espírito Santo é sobre a igreja, para a igreja ser uma testemunha de Cristo. Porque como eu posso ser uma testemunha de Cristo e anunciar Cristo se eu não tenho o Espírito Santo? Aqui fica o abre aspas. Diga comigo assim: o Espírito Santo é uma promessa. Quando você vê que ele está dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8, e essa palavra está dizendo que quando o Espírito descer, ela vai nos dar um poder, ou seja, ela vai nos dar um revestimento. Não vai mudar a face de Rodolfo ou a minha face, vai me revestir de poder. E esse revestimento vai me capacitar. Diga comigo, capacitação. Fala, capacitação. E quando esse Espírito vem para trazer esse revestimento e trazer essa capacitação, aí agora ele vai transformar
o nosso velho homem em um novo homem. Aí vai o seguinte, eu vou mexer um pouquinho na sua cabeça. Por que tem cristão que não muda, que ainda não foi transformado? Você já se perguntou assim? Sim ou não? Por que tem gente que diz que vai para a igreja, fica anos na igreja e não muda? Você já perguntou isso para você mesmo? Já ou não já? Até mesmo você talvez não consiga mudar. Eu vou lhe responder isso com toda a propriedade. O que está faltando chama-se o revestimento, a capacitação para você ser transformado pelo Espírito Santo. E o que eu faço para receber o Espírito Santo? Eu queria tanto pregar isso, mas eu não vou pregar isso. Só ler depois e ver o que os discípulos fizeram e quantos dias eles ficaram orando, jejuando e esperando. Que às vezes a gente ora hoje e já quer amanhã e desiste de orar amanhã. Não é assim, não é assim. É uma insistência. Só que quando você vê ele capacitando, e eu mandei você escrever Galileu. Por que eu mandei você escrever Galileu? Porque esses homens se levantam, gente, e vai para fora da casa. E a Bíblia diz que eles começam a pregar, e Pedro levanta a voz e começa a pregar a palavra. E eles estavam vendo aquilo e ficaram uns perplexos, uns atemorizados e outros criticando. Perplexos, atemorizados e outros criticando. Eu já preguei aqui uma vez daquele povo que fica dentro, o povo que fica longe e o povo que fica perto. Já falei sobre isso aqui. Existem 3 tipos de povos: o que está dentro, o que está perto e o que está longe. O que está dentro está vivendo o mover. O que está perto está com o coração aberto, não está vivendo, mas pergunta: o que está acontecendo? Mas o que está longe, pastor Fernando, está criticando, porque nem está vivendo, nem está perto, mas está criticando, porque não está vendo o mover, a presença, o que está acontecendo. E a crítica, ela é necessária. Por que ela é necessária? Para 2 coisas na nossa vida: ou para nos potencializar ou para nos parar. É você que vai dizer se ela vai te potencializar ou se ela vai te parar. É você que vai decidir se ela vai te potencializar ou se ela vai te parar. Porque tem gente que vai se admirar, tem gente que vai se surpreender, e tem gente que vai o quê? Se incomodar. Eu vou repetir. Tem gente que vai se admirar, tem gente que vai se surpreender, e tem gente que vai o quê? Se incomodar com a sua vida. E por que vai se incomodar? Eu vou lhe dizer. Porque vão te julgar pela sua própria natureza. Uma pessoa como essa não pode fazer isso. Olha de onde ela veio. Olha quem é a família dela. Olha quem era ela antigamente. Sem referência. Uma pescadora, um pescador. Quem é esse cara que está falando? Não sei ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente de onde você veio, o bairro que você veio, a cidade que você veio, a família que você foi gerada, independente de qualquer coisa que você já viveu no passado, Deus, quando quer te revestir e te capacitar,
Não tem A, nem B, nem D, nem Z. Ninguém vai te paralisar, porque a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida é para você ir aos confins da terra e anunciar o ano aceitável do Senhor. Já tentaram me paralisar? Não consegue. Eu sei que muita gente já tentou te paralisar, não consegue. Porque quando o Espírito desce sobre nós, há um mover, há uma autoridade, há uma capacitação. Então não é o homem que vai te capacitar. Diga para mim, é Ele, pastor, que vai me capacitar. Deixa eu contar um segredo para você que talvez você não conheça. Deus é especialista em pegar pessoas que não são. Pessoas que foram humilhadas. Pessoas que foram totalmente excluídas da sociedade, talvez do seu lar. Lembra de Davi? Ninguém queria meia com Davi, mas Deus estava com ele lá no pasto, dizendo: é ele que eu vou usar, ele é segundo o meu coração. O povo estava olhando toda a aparência, mas Deus estava olhando o quê? Diga para teu irmão, continua com teu coração sincero diante da presença de Deus. Ah, mas Pedro não tem riqueza. Deus não está nem aí para a riqueza humana. Pedro é irrelevante. Deus não está nem aí para a irrelevância. É Ele que capacita, é Ele que dá a autoridade. Escute, o vaso é de quê? De quê? De barro. E o barro está na mão de quem? Do oleiro. Então só quem tem de poder de desfazer e fazer é Ele. E Ele faz. Deixa Ele andar com as próprias pernas. Vai. Mas tem uma hora que Ele derrama do seu Espírito. Há uma promessa do Espírito Santo. Ai, ore mande, ore faça, ne me diga eu mandar. Ore mande, ore pequeno, ore fã, ore mandar sobre que ai, ore faça. Ah, Deus de Israel, obrigado pela tua presença. Obrigado. Deus, Ele divide tudo com a gente. Divide dom, divide herança, divide várias outras coisas. Mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. Você pode até ser um insignificante. Você pode até ser uma pessoa que foi humilhada durante anos na sua vida. Mas é você que Deus vai derramar poder. Sabe por quê? Escute. Deus vai derramar poder por você. Porque quando forem te perguntar, você vai dizer: não é eu. Não é sobre mim. É sobre Ele que derramou sobre mim. A graça dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle. Coitado de pessoas que buscam a glória para ela. A glória não é nossa, a glória é dEle. Não é pastor Fábio, é Jesus no pastor Fábio. Não é presbítero Marquinhos, é Jesus no presbítero Marquinhos. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Ele escolheu. Os parentes vão dizer: não, ele não pode. Os amigos da infância vão dizer: como ele? Esse era o mais bagunceiro da turma. Esse era o mais perturbado da turma, quem mais errava, quem mais falhava. Como ele? E Jesus está dizendo: é ele, é ela. E Jesus está dizendo: é você que Ele escolheu, e é você que Ele vai derramar do seu poder, da sua presença.
Sim, a igreja ela é cheia de... É um depósito de vasos imperfeitos. E daí? A igreja é lugar de vaso de barro. Quem disse que a igreja é lugar de santo? Não tem nada a ver. São vasos de barros. E quando alguém olha a essência que está sobre esse vaso, quando alguém enxerga a essência que está sobre esse vaso, pode perguntar assim: será que é o pastor? Será que é os membros? O que está acontecendo? Não. É o Espírito Santo que está naquele lugar. É o Espírito Santo que dá o crescimento. É o Espírito Santo que amplia a tenda. É o Espírito Santo que faz a gente prosperar. É o Espírito Santo que faz a gente ser renovado, curados, acolhidos e consolados. Tudo é por Ele. Olha o que o versículo 7 diz de Atos capítulo 2. Anota aí, por favor. Tem gente que só consegue ver o natural, gente. Não se preocupa com esses. Atos 2:7. Saíram da mesa. Está aí? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Você está vendo? Olha a crítica. Quer dizer que o galileu não pode? Quer dizer que o insignificante não pode? Quer dizer que só porque a pessoa não estudou não pode? Só porque a pessoa não tem condição financeira não pode? Não. Quem capacita é? Quem capacita é? Eles vão falar do seu passado, gente. Eles vão falar da sua origem. Eles vão falar de onde você veio. Vão falar de tudo da sua vida. Mas Deus está dizendo hoje, deixa eu falar para vocês, pois eles te veem no passado, mas Deus te vê lá no futuro. É por isso que eles tentam estudar, tentam buscar pela ciência como será o amanhã. Mas o amanhã pertence? Eles não conseguem compreender isso. E nesse amanhã, Deus já te viu. Você profetizando. Você expulsando demônios, dizendo: aqui na minha casa não. Você curando os enfermos com autoridade. Enfermidade vai embora. Você anunciando a palavra com autoridade, de forma que as pessoas entendam. Diga: eu vou ser tão capacitado que eu vou me comunicar e as pessoas vão conseguir entender. Toca no ombro de alguém e diz assim: vai com coragem, pois o Senhor é que te capa. Vai sem medo, vai, pois Ele te capacita. Aplaude o Senhor aí em nome de Jesus. Mas eu não sei falar, pastor. Ele vai te capacitar. Mas eu não sei conversar, pastor. Ele vai te capacitar. Mas eu nunca estive nesse lugar, pastor. Mas Deus vai te capacitar. Mas eu não sei para onde vai esse negócio, pastor. Deus vai te capacitar, gente. Não precisa você saber. Deus te capacita. Deus te capacita. O Espírito Santo te capacita. Até quando você vai viver dentro dos seus limites da religiosidade, de um passado, de dores, de sofrimento, dentro dos seus limites de querer mostrar para a sociedade ou para as pessoas o que você não é. Não se preocupe com o que a pessoa vai falar, o que A, o B, C vai falar. Se preocupe em buscar o Espírito Santo. Porque quando Ele te capacitar,
vão te engolir querendo ou não, vão te aplaudir querendo ou não, vão pedir oração a você querendo ou não. Então geralmente aquelas pessoas que nos criticam é aquelas pessoas que pedem ajuda, sim ou não? Aí você tem um ditado aí fora que diz assim: o mundo dá. Isso é real, gente. Isso é real. Vamos pedir a tua bênção. Você vai ver se não vai. Só continua. Só continua. A primeira reunião da igreja, da igreja de Cristo, foi aí, nesse dia de Pentecostes. Ele deu revestimento e ele também capacitou a igreja para a igreja ir pelos confins da terra e começar a anunciar. Nós estamos aqui hoje porque esses homens foram capacitados, foram cheios do Espírito Santo. E está chegando a hora de você também ser cheia e ser cheio do Espírito Santo. Está chegando a hora de você viver o sobrenatural de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na cidade onde Deus te levar, até mesmo aqui dentro da igreja. Está chegando a hora de o Senhor derramar o Espírito Santo dele sobre toda a igreja dele. É uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Diga comigo, é uma promessa. Levante a minha mão, levante sua mão, levante sua mão. Bem as duas mãos assim. Bota aqui na cabeça. Diz assim, cabecinha. Tem 3 verdades que o pastor vai falar agora. Porque agora é que ele vai começar a pregar. Então, não me bloqueia. Seja aberta dos meus ouvidos para ouvir o que o pastor tem para falar. Tem 3 verdades agora, pode baixar a mão, que você precisa abraçar. Mas é abraçar e nunca mais largar. Diga, eu vou abraçar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Coloca aí, meu filho, em nome de Jesus. Obrigado, minha secretária top da galáxia. Dá um aplauso para Flávia, gente. Flávia, eu gosto de deixar envergonhado. Aquele que passa vergonha tem que dar vergonha. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas. Ele levantou o quê? Ele levantou o quê? Diga comigo, a voz. Agora é hora de falar. Pastor, eu não conseguia falar, mas agora é hora de falar, Pedro. Eu estou derramando um em você, Pedro, que está te capacitando para você falar. Primeira coisa que acontece, primeira verdade, quando Deus ele nos capacita, Deus nos capacita para que a nossa voz seja escutada e seja liberada. Tá bom, tá ouvindo? Lembra de Isaías? De Senhor, teu pai falou de autoridade. Deus dá autoridade. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo. Eu que te capacito. A tocha está tocando na boca. Isaías começa a falar a palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo desce, ele abre a nossa boca. Eu era um cara totalmente envergonhado. Para apresentar um trabalho de escola, eu já dizia ao professor, e professor, se fosse o caso, me dá 0 aí, porque eu não vou. Mas você vai? Eu não vou. Você vai? Eu não vou, professor. Larga de encher meu saco. E aí saía da sala. Tão perturbado que eu saía da sala. Não apresentava de jeito nenhum. Aí Jesus me chama, derrama do Espírito, e o cara envergonhado está aqui pregando para vocês hoje. Sua timidez, Jesus capacita. Sua vergonha, Jesus dá dupla honra.
não tem desculpa. Quando Ele derrama, há uma capacitação. Então Ele abre a voz. Só que quando a gente abre a voz, gente, a gente encontra uma barreira. E a barreira é o mundo. E o mundo, ele quer calar a nossa voz. O que você está vendo aí em redes sociais, você está vendo aí no STF, em todos os lugares, é querendo calar a voz da verdade. Você acha natural, mas não é não. É o mundo querendo calar a nossa. Está na hora de você levantar a sua voz, mostrar a bandeira que você serve, que é Cristo, e começar a falar. Fala o que, pastor? As palavras dele. Fala, anuncia. Levante a mão e diga: Senhor, devolve a minha voz. Está na hora de eu falar. E eu me comprometo que eu vou falar. Segunda, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo, capítulo 2 não, capítulo 3, verso 6 e o verso 7. Olha o que está escrito. Disse Pedro: eu não tenho prata nem, mas o que eu tenho, nunca diga que não tem nada, viu? Você sempre tem algo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Ele está falando. Mas no versículo 7, olha o que ele fala. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Quem levantou aquele homem aleijado foi quem? Pedro. Quando o Espírito Santo desce, ele não só capacita você para falar, ele também capacita você para estender a sua. O que é isso, pastor? É você ter atitude. Talvez muita gente passou pelo lado de Pedro e Pedro não estendeu a mão. Você lembra de Cornélio? De Jesus tinha falado: vai lá e prega, dá um sonho para ele. E ele disse: eu não vou. Foi na marra. E quando ele viu, quando chegou na casa, ele nem abriu a boca, o Espírito Santo já selou logo. Olha, Pedro, não é com você falar, eu tenho que te ensinar, Pedro. Pedro, ele sempre tinha esse negócio com ele. Ele disse: espera aí, rapaz. Pedro ainda tinha aquele negócio no sangue. Qualquer coisa eu vou resolver na espada. Mas quando o Espírito Santo desce, Pedro é preenchido de amor. Então, além de ele abrir a boca e falar: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Verso 7. E ele estendeu a mão, levantou o paralítico, colocou de pé e disse: bora entrar no tempo da oração nona formosa. Vamos levantar a nossa voz lá dentro, e eu vou caminhar contigo para você se preparar. Deus vai colocar pessoas do seu lado, tanto para você falar, como também para você ajudar. Levante a mão direita e diga: Ele está restaurando a minha voz e está me dando atitude. Voz e Vire para alguém assim e fala assim, com muito carinho. Viu que tem um povo que é chato. Vire para alguém e fala assim, com muito carinho: Deus quer te usar para ser uma voz que esclarece, uma voz que esclarece, e uma mão que ajuda. Fale e tenha atitude. Fale e ajude. E estenda a mão. Capítulo 3, versículo 4 de Atos. Desculpe. Capítulo 4, versículo 13.
terceira lição que você precisa abraçar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, Espera aí, o que é que está acontecendo? E reconheceram que eles haviam estado com quem, gente? Com quem? Com Jesus. Quando o Espírito Santo vem, além de ele abrir a sua boca para você pregar, além de ele te ensinar a ajudar, te capacitar para você ajudar as pessoas, ele também vai lhe dar coragem. Vendo a ousar, em outras versões tem coragem. De quem? De Pedro e João. Eles ficaram o quê? Maravilhados. Por que eles ficaram maravilhados? Porque eles conheciam quem era Pedro e João. Aí ele disse: olha, só tem um que poderia mudar a vida deles. Que era quem? Jesus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Os levitas podem vir para cá. O que Deus está falando? Ele está dizendo: você vai saber o que falar, você vai saber o que fazer, e você também vai ter coragem. Pastor, eu até sei o que falar, também eu sei o que fazer, mas eu não tenho coragem. Deus está falando hoje: Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar a autoridade que você precisa, Ele vai capacitar você hoje. Deus está abrindo a voz aqui de muitas pessoas. Deus está mostrando o que você precisa fazer, e Deus está te dando coragem. Coragem. Diga comigo: coragem. 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 Comece a adorar a Ele, por favor. Comece a adorar. Eu quero que você adore ao ponto de você sentir a presença dEle agora. Eu quero que você feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado, solte os braços, a ponto de você sentir Deus capacitando você. Há uma presença para ser derramada sobre nós. Eu preciso que você adore a Ele, porque só através da adoração a presença vem. Nunca houve noite que pudesse servir o nascer do sol. Quando tudo diz que não, Deus está abrindo a boca para você falar. Fala. Glorifica a Ele. Adora a Ele. Se rende a Ele. Com os olhos fechados, Ele vai começar a lhe mostrar o que você precisa fazer. Bem mais baixinho. Com os olhos fechados, Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Às vezes as pessoas sabem o que faz, mas elas não têm coragem. E hoje Ele vai capacitar você para ter coragem de fazer o que você tem que fazer. Vão olhar para você e vai ver quem era ela, quem era ele. Vão olhar para você e vai dizer: ela não sabia falar, ele não sabia falar. Vão olhar para vocês e vão ver, vão se maravilhar. E uma coisa é certa: eles não vão ver só vocês, mas eles vão ver que vocês andam com Jesus, como Pedro e João andavam. O segredo para capacitar, o segredo para você ter uma voz, você saber o que fazer e você ter coragem, é andar com Jesus. Diga para teu irmão: anda com Jesus. Só Ele tem as palavras que nós precisamos. Só Ele tem as palavras para liberar no momento que a gente mais precisa. E hoje Ele está dizendo: olha, igreja, eu vou derramar sobre vós um poder, uma autoridade. Começa a ser renovada agora.
começa a ser restaurada agora, começa a ser revestida agora, revestido agora. Há uma capacitação de Deus para descer sobre nós. Oh, Espírito Santo, aleluia. Deus de impossível, Deus de impossível. Ah, filho meu, tudo é possível, aquele que crê em mim. Sim, aleluia. A vitória Deus é impossível. Sim, sou eu Deus que tiro a rocha. Sou eu Deus da coluna de fogo. Sou eu Deus que tiro sim. Deus do impossível. Vem de mim. Aleluia. Sinta-se adorado, Pai. Sinta-se adorado. Deus impossível. Tudo diz que não. Uma voz me encoraja a prosseguir. Oh, quando tudo diz que não. Há uma capacitação do céu para a sua vida agora. Levante a sua mão para receber. Oh, aleluia. Venha me ver, encontra em mim Teu querer. Toda a igreja. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz. Ele prevalece aqui. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz. Repete, deixa eu fazer. Deus impossível. Não precisam você falar para ninguém. A capacitação vai falar por você. Não precisa dizer para ninguém. A coragem que Ele vai te dar, eles vão olhar e vai dizer: essa pessoa anda com Jesus. Essa pessoa conhece Jesus. Só pode ser isso que está acontecendo com eles. Pedro, João andaram com Jesus. É andando com Jesus, gente, que nós vamos ser capazes de vencer barreiras. É andando com Jesus que nós vamos ser capazes de romper grilhões. É andando com Jesus que nós vamos ser capazes de enfrentar a tempestade, enfrentar a dificuldade, enfrentar qualquer coisa nessa terra com paz em Jesus Cristo. Ele não te oferece uma vida tranquila, mas Ele diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Andando com Jesus você tem ânimo. Andando com Jesus você tem renovo. Andando com Jesus você tem milagre. Andando com Jesus paralítico anda, cego vê, surdo ouve. A sua empresa que estava à falência passa a ser restaurada. Jesus é o único que pode mudar qualquer situação impossível na sua vida. Só o Deus do impossível, só o Deus do impossível pode capacitar você. Levante a sua mão e aplauda Ele em nome de Jesus. Glória, glória seja dada a Deus.